E aí, gente, beleza? Bom, vamos falar sobre os tipos textuais, né? Nós temos 5 tipos textuais, que são o tipo narrativo, o tipo descritivo, o tipo dissertativo, o tipo expositivo e o tipo injuntivo. Vamos lá. O tipo narrativo, ele é um tipo de texto que tem como objetivo narrar uma história, contar algo, enfim. Nós temos como exemplo os romances, os contos, as crônicas, ou seja, esses textos que eles têm um narrador, tem um enredo, tem personagens, enfim, ele está narrando algo. Então por isso que ele se configura como um tipo narrativo, certo? Então pense no romance, no conto, na novela, enfim. São alguns gêneros textuais que pertencem ao tipo narrativo. Agora o tipo descritivo, como o próprio nome sugere, ele serve para descrever algo, lugares, objetos, enfim. Então nós temos, por exemplo, como gênero textual descritivo, um cardápio. Ele descreve quais são os pratos, o que tem nos pratos, os classificados do jornal. Tem uma descrição de vagas de emprego, descrição de algo, ou seja, quando nós pensamos em descrição, tem que vir à mente adjetivos, certo? Os adjetivos são aquela classe de palavras que atribuem uma característica ao substantivo, né? Então vamos associar ao tipo descritivo. Agora o tipo dissertativo é um tipo de texto que ele quer defender um ponto de vista, certo? Então nós temos como exemplo a própria redação do Enem, né, que é a dissertação argumentativa. Nós temos um manifesto. Quem aqui nunca ouviu falar no manifesto do Partido Comunista, né? Que lá eles têm, eles defendem um ponto de vista, o ponto de vista de Karl Marx e de Engels. Então, eles estão tentando convencer, estão tentando demonstrar o seu ponto de vista sobre algum tema. Um editorial de jornal, né? Quando o jornalista ele traz à tona a sua opinião, então ele está tentando argumentar em cima de algum tema, né? E nós temos também uma resenha, né? Quando nós vamos fazer uma resenha de uma obra literária, por exemplo, a gente traz um resuminho e em cima disso a gente argumenta, fala sobre o que nós achamos, o que nós não gostamos, enfim, por meio de argumentação. Então esse é o tipo dissertativo, né? Argumentativo. Agora o tipo textual expositivo, ele já pega um pouco mais o foco na informação. Então ele quer apresentar um assunto ou trazer informações, certo? Então, uma notícia é um gênero textual expositivo. Uma enciclopédia é um gênero textual do tipo expositivo, né? Então, um dicionário, certo? Traz informações. Por último, o tipo textual injuntivo. O tipo injuntivo, ele instrui, ele recomenda, ele sugere alguma coisa, né? Ele propõe. Então quando a gente pensa nisso, vamos lembrar do verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo? É aquele verbo, é aquele modo verbal que tem como forma ordenar, sugerir. Ou seja, vamos pegar o verbo beijar, por exemplo. Você diz beije. Pegar o verbo comer, coma. O verbo fazer, faça. Jogue, pegue, enfim. Você vê que tem uma ordem, tem uma sugestão em cima desse modo verbal. E o tipo injuntivo, ele usa e abusa desse elemento. Vamos colocar assim, tá? Então, quais são os gêneros textuais que pertencem ao tipo injuntivo? Um regulamento, certo? Não pode fazer isso, não faça isso, enfim. Uma bula de remédio. Beba de tanta em tantas horas. Tome de tanta em tantas. Você vê que está utilizando uma sugestão, uma ordem. Deve-se fazer tal coisa. Por exemplo, uma receita. A receita, ela
é um texto injuntivo, é um gênero textual injuntivo, tá? E se você pegar, por exemplo, uma receita de bolo, vai fazer: pegue tantos ovos, pegue tanto de farinha, bata tantos minutos, coloque na forma, espere não sei o que, enfim, você vê que está tendo verbos no imperativo, indicando uma sugestão ou uma ordem. Então, esses são os 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Fechou? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não trouxe exemplos porque a estrutura não está permitindo no momento, mas logo quando eu tiver a estrutura bonitinha, eu vou trazer mais exemplos para vocês. Fechou? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido e falou!